Olá, Fragmentos para a Vida 2. Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia de muitas mães que trabalham dobrados em casa e fora do lar. E nessa semana que antecede o Dia das Mães, essas 2 semanas que antecedem o Dia das Mães, nós queremos gravar uns fragmentos para a mãe, para você, mamãe, que luta no dia a dia, trabalhando dentro e fora do lar. E para você, mamãe, que quer realmente aprender alguma coisa a respeito dessa maternidade, que é a coisa tão linda que Deus nos proporcionou. O amor de mãe é tão importante que é o único que se aproxima do amor de Deus. Mas nós temos algumas coisas que nós observamos na maternidade. Muitas mães precisam a cada dia se aperfeiçoar nessa função tão importante que Deus deu. Nós vemos nos dias de hoje tantos problemas nos lares por causa dos filhos, e alguns não por falta de orientação correta, mas muitos pela falta de orientação correta, por um lar desestruturado, por uma mãe, pelos pais, mas eu estou me dirigindo à mãe pela proximidade do Dia das Mães. Então, muitas mães não têm sido bons exemplos para com seus filhos. E nós vamos, em 2 vídeos, falar de alguns pontos positivos e pontos negativos que às vezes nós exercemos, agimos com os nossos filhos. Mas segundo James Dobson, no seu livro O que as esposas desejam que os seus maridos saibam a respeito das mulheres, ele tira um tópico, um pequeno capítulo, para falar com as mães. E uma das coisas que a gente muito observa é que alguns filhos pedem, exigem atenção das mães. E muitas mães, no corre-corre da vida, trabalhando dentro e fora do lar, muitas vezes não sabem como dar essa atenção, ou quando dá essa atenção não é de qualidade. Mas tem alguns pontos positivos, tem alguns pontos negativos. E umas coisas que nós podemos trazer hoje para você, mamãe, é quando o seu filho estiver querendo atenção sua, primeiro você precisa dar atenção para ele, responder o que ele deseja, pronta e com amabilidade, não com rispidez. Isso tantas vezes forem necessários, porque os filhos questionam, os filhos perguntam, os filhos exigem, e você tem que estar pronta para respondê-los com amabilidade. Quando eu falo assim com amabilidade, é porque muitas vezes no estresse do dia a dia, na correria, às vezes eles fazem uns questionamentos, exigem de nós em um momento que nós estamos cansadas, exaustas, mas nós temos que entender que eles não têm um conhecimento dessa nossa exaustão, não entendem o porquê de estarmos exaustas. Então, eles precisam sim serem atendidos, respondidos com prontidão e com amabilidade. E uma outra coisa também que James Dobson nos fala é que nós devemos procurar entender o que a criança está tentando fazer. Às vezes nós não damos muita atenção para isso, e ele quer fazer algo, quer trazer alguém para sua casa para brincar, quer fazer alguma coisa na escola, e nós às vezes só dizemos não e pronto, está dito e acabado. E não é assim que deve acontecer. Nós precisamos estar atentos e entender o que essa criança está tentando fazer. Nós temos, é a nossa obrigação e a nossa responsabilidade. Uma outra coisa, estabelecer limites. Filhos criados soltos,
como dizia a minha avó, alossé, ou seja, totalmente liberado para fazer tudo o que deseja, não é? Nós precisamos ter limites para com nossos filhos, dar limites a eles e não ceder a pedidos que não sejam razoáveis. Tem muitas coisas que eles nos pedem que são muito importantes, que nós respondamos, que nós o atendemos ali com prontidão e amabilidade, mas tem uns pedidos que não são razoáveis e você, mãe, como uma mulher e que tem experiência na vida, que também já foi criança, você não precisa ceder a todos os apelos dos seus filhos e estabelecer limites. Duas grandes coisas que nós vemos hoje são filhos criados sem limites desde muito cedo. Desde a mais tenra idade, nós vemos filhos quebrando coisas em casa, batendo na cara da mãe, mordendo, e leva esse hábito para dentro da sala de aula. No jardim da infância, quantas professoras não se queixam de crianças de uma falta de educação tremenda lá na escola? Isso porque já acontece em casa, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que James Dobson nos avisa é que devemos dar estímulos, entusiasmo e ajudar os nossos filhos sempre que for conveniente. Ajudar os filhos numa tarefa que ele for fazer. Mas atenção, ajudar o filho na tarefa não é fazer por ele. Ajudar o filho numa coisa que vai fazer não é tomar a frente. Você está ali só orientando. Acho bom ir por aqui, o que você acha de fazer assim, mas não tomar a frente e fazer, porque a criança vai crescer uma pessoa completamente sem sentido na vida. Ele não vai lutar por nada, porque já está encontrando durante a sua infância tudo pronto e acabado. Isso vai refletir na sua vida adulta. Conversar com a criança, tanto quanto possível. Eu sempre falo nas minhas palestras, nas pregações em cultos, é que os pais não conversam mais com os filhos. Primeiro, nos dias atuais, por causa do celular. Cada filho em casa tem um celular. E a mãe também tem o dela, o pai também tem o dele. E ficam ali todos na mesma casa, mas não sendo família, porque não há diálogo, não há conversa. E é preciso que a gente converse com nossos filhos, que dê atenção a ele, essas perguntas que ele dá, que ele te faz. Um programa de televisão, um filme que estamos assistindo juntos e que ele questiona alguma coisa que ele viu lá, você precisa e tem a obrigação de explicar. Conversar, dialogar. O diálogo está fazendo muita falta em muitos lares. Usar palavras que a criança entenda, não palavras difíceis, né? Você pode até ir aos poucos colocando no seu dia a dia palavras novas, mas não de uma forma constante. Você falar, por exemplo, sai daqui, eu estou exausta. Até ele saber o que significa exausta, então procure um momento adequado e fale de uma forma que ele entenda o que é. Ou, uma certa vez o meu filho disse para mim, que eu até fiquei altamente admirada, ele aos 8 anos de idade, eu estava me arrumando para sair para a igreja e eu perguntei, tô bonita, filho? Ele disse, eu estou estupefata. Eu estou estupefato. Quer dizer, ele estava dizendo que estava admirado com o que estava vendo em mim. Mas isso não é uma coisa corriqueira dos filhos entenderem essas palavras. Então, você não vai usar palavras de difícil entendimento para com seus filhos. Você pode usar paulatinamente, fazendo com que eles entendam a palavra. E até, se você é uma mãe que gosta de estudar, ensine o seu filho o uso do dicionário. Quando ele ouvir uma palavra que ele não tem entendimento, ele pode correr até você ou você dizer, meu filho, vamos ao dicionário? E você vai lá e procura para ele o significado dessa palavra. Mas fale para ele de uma forma, ou para ela, para os seus filhos, de uma forma que eles entendam bem direitinho, sem muita dificuldade.
Use as palavras de modo que ela relacione a palavra com o objeto. Com o objeto que ele está usando, você vai usar palavras que estão relacionadas àquele objeto para que ele possa entender melhor. Se a criança mostrar uma bola, por exemplo, peça que ele jogue a bola a você. Jogue a bola para mim. Isso para crianças ainda recém-nascidas, começou a engatinhar, ainda não sabe muito o nome dos objetos, ele pode chegar para você, você pode junto com ele jogar, brincar com a bolinha e dizer, jogue a bola para mim. De uma forma bem calma, para que ele entenda que esse objeto que ele está rolando de um lado para outro se chama bola. Usar o tempo que for necessário para cada situação com os seus filhos, mesmo que sejam apenas alguns segundos. Mas é preciso não dizer, agora não, eu agora não posso, agora não dá. A menos que você diga, filho, espere daqui a meia hora, tá bom? Explica para ele o porquê que ele precisa esperar meia hora. Meu filho, mamãe vai já já. Estou só acabando isso aqui, mas vou já te atender. E você realmente vai atendê-lo. Porque se você diz isso para o seu filho e não vai atendê-lo, você está passando para ele a ideia de que você é uma pessoa que não cumpre promessas. E isso pode refletir na sua vida adulta. Aquilo que você prometer, você precisa fazer. E para esse vídeo, por último, nós vamos falar para você que você precisa, mãe, de acordo com o nosso escritor, estimular as atividades de faz de conta com seus filhos. Você não é mãe professora, eu sei disso. Mas temos muitas mães professoras também que muitas vezes usam na escola todas essas atitudes e em casa não agem com os filhos da mesma forma. Mas você precisa entender, estimular os seus filhos ao conhecimento, presenteie os seus filhos com livros, bons livros, estimule neles o hábito pela leitura. Um filho que conhece uma palavra que não é corriqueira, subentende-se que ele é um filho que vê os pais lendo, que os pais falam corretamente e que você está também estimulando seus filhos a lerem bons livros. Eu espero que você tenha gostado e nós ainda vamos falar mais algumas coisas para as mamães do nosso canal Fragmentos para a Vida 2. Compartilhe o nosso vídeo, comente, dê sugestões de tema, faça perguntas, que a gente está aqui para atender você com todo o prazer. Até o próximo vídeo.